glória de Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Olha, Deus ele chama. Deus chamou Abraão, como foi? Deus chamou Josué. Deus chamou Davi. Deus chamou Marlon. Deus chamou Diego. Fala, chamou eu também. Deus chamou você. Glória a Deus. Deus chamou a cada um, mas cada um tem uma chamada diferente. Olha, o chamado é uma coisa que dói. O chamado é uma coisa que, ao olhar humano, é algo que machuca muito, que traz dores. A gente vai ver aqui em Isaías capítulo 6, quando Deus chamou a Isaías. Capítulo 6, versículo 8 diz assim, ó: depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí veio a resposta do profeta dizendo assim, ó: disse eu, eis-me aqui. Diga, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Diga, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Nessa época aqui, Judá estava passando por um processo de dificuldade. O rei tinha morrido, o rei Uzias tinha morrido, um rei que foi chamado com 16 anos de idade. Quantos anos? 16. Com 16 anos Deus chamou o rei Uzias para reinar, e 52 anos ele reinou sobre Judá. Só que o reinado dele foi tão próspero, foi tão abençoado, porque a Bíblia diz que enquanto ele buscava o Senhor, Deus o fez prosperar. Glória a Deus. Ele foi chamado, foi ou não foi? Enquanto ele buscava a Deus, Deus o fez prosperar. Só que o orgulho entrou no coração desse homem, desse rei, porque ele queria fazer as funções do sacerdote. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Glória a Deus. Entenda isso. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. E não se pode confundir nem misturar as coisas. Chamado é chamado. Cada um tem o seu chamado. Glória a Deus. Só que aquele homem chamado Uzias, ele, por causa do seu pecado, por ele não ter se separado do seu pecado, Deus o separou do seu reinado, Deus o separou da sua família, Deus o separou da sua saúde. Porque por causa do seu pecado, por causa do seu orgulho, Deus lançou lepra sobre ele. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Se Deus. eu não me separar definitivamente do pecado, Deus ele vai me separar de tudo. E eu não vou ser bem sucedido. É necessário entender que o chamado custa isso. Você está separado de tudo somente para Deus. O chamado é isso. É você enfrentar, sabendo que Deus é com você. Muitos não vão acreditar, muitos não vão entender, mas somente Deus é que vai te entender. E Deus ele contava quando Uzias morreu. O povo estava corrompido, porque aquilo que Uzias fez e respingou no povo, o povo estava idolatrando, o povo estava passando necessidade, o povo estava sofrendo, e Deus precisava de alguém para salvar, para levar a mensagem dele para aquele povo, e ele escolheu você. Obrigado, Deus. Ele escolheu Isaías para apregoar a mensagem dele, o querer dele, para que o povo se consertasse. E Deus não chamou você para conserto. Aquilo que está acontecendo lá, Deus ele quer que você, usar você para que haja conserto. Aquilo que está acontecendo lá, Deus ele quer usar você. Deus ele está chamando você para que seja consertado. Então entenda isso nessa noite. O seu chamado você não pode negar, e ninguém
siga o chamado do Senhor. Separe o que não é de Deus e viva o chamado do Senhor, que é lindo, o que